Queridos, o tema do acampamento era compromisso. Eu não sei se a maioria lembra. Nós tratamos ali sobre compromisso. E dentro desse assunto compromisso, nós tratamos o compromisso com Deus, o compromisso com o corpo de Cristo, corpo de Deus, e o compromisso com a obra de Deus. Foram 3 coisas que nós tratamos lá. E nessa noite eu quero falar especificamente sobre o compromisso com Deus. Eu quero tratar desse assunto, né? Mas antes de nós entrarmos especificamente na palavra, queridos, eu tenho sentido no meu coração e eu tenho percebido, na verdade, que nós estamos vivendo cada dia mais em tempos que Satanás, ele tem nos envolvido de uma forma muito sutil e muito profunda, roubando o nosso tempo, roubando a nossa atenção, nos distraindo diante de muitas coisas. E essa distração é algo que às vezes é perceptível para nós e às vezes nós nem conseguimos perceber, mas nós estamos sendo enganados, nós estamos sendo envolvidos, e isso tem levado todo o nosso tempo embora, e isso tem feito com que a gente caia dentro de uma redoma, ou de uma prisão, ou dentro de um ciclo vicioso ali que nós vamos vivendo, e nós não desfrutamos, e nós não aproveitamos daquilo que Deus tem para nós. E isso é real, irmãos. Você pode ter certeza do que eu estou te dizendo. O tempo, ele é o mesmo, ele continua sendo 24 horas, mas a impressão que eu tenho é que nós não temos mais 24 horas. Mas nós temos 24 horas. E por que é que nós temos essa impressão? É porque talvez, antigamente, nós não tínhamos tantas coisas que nos distraía como hoje. Hoje nós somos o tempo todo distraídos por muitas e muitas coisas. Na hora que você acorda até a hora que você vai dormir, você está sendo levado e distraído por muitas coisas e de muitas formas. E tudo aquilo que realmente você deveria fazer, você não faz. As obrigações, vamos dizer assim, que nós deveríamos fazer, nós não fazemos. Eu vejo hoje muitas pessoas, e isso não é algo que acontece hoje, por exemplo, isso é algo que acontece há muito tempo. Eu vejo pessoas invertendo os valores estabelecidos por Deus em suas vidas, né? Deus, Ele estabeleceu, não fomos homens, não foi o homem, não fomos nós que estabelecemos, mas Deus foi quem estabeleceu uma prioridade, ou um ciclo de prioridade na vida de um cristão, aonde ele está em primeiro lugar, e ele não pode sair desse lugar. Se ele sair desse lugar na minha e na sua vida, eu e você já estamos caminhando para a destruição. Uma família que não tem Deus em primeiro lugar, ela já está caminhando para a destruição. Pode ser que essa destruição não aconteça de um dia para o outro, porque esse não é o plano de Satanás. Porque se fosse assim, eu e você iríamos perceber, querido. O que eu quero dizer para você é mais ou menos assim. Nós temos na nossa casa, sei lá um lago. Em alguns lugares, os mais antigos, pelo menos da minha geração, nós chamaríamos de tanque. E você tem um negócio chamado açude, que é aquilo que trava aquela água ali. E se naquele açude abrir um pequeno furinho e a água começar a passar por aquele pequeno furinho, aquele açude não vai romper de um dia para a noite, mas ele vai romper. É uma questão de tempo para aquele furinho ir aumentando, 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 até que ele se rompa e estoure tudo. A mesma coisa eu quero que você entenda. Se essa escala de prioridade mudar na sua vida, se Deus sair do lugar que Ele estabeleceu para estar na sua vida e na sua família, você está caminhando para a destruição. Eu estou caminhando para a destruição. Isso é fato, meu irmão. Isso é fato. Só que infelizmente a impressão que eu tenho é que nós não conseguimos enxergar isso, ou até conseguimos, muitos conseguem enxergar, muitos conseguem olhar e falar: Deus não está em primeiro lugar na minha vida.
mas eles não conseguem mudar isso de alguma forma. Eles não conseguem reorganizar, reordenar e colocar aquilo de uma forma certa na vida. Eu sei que está errado, eu sei que isso aí vai levar a gente para a destruição, mas eu não consigo mudar isso na minha vida. E meu irmão, não tem outra forma. Obrigado, Tonico. E não tem outra forma de você mudar isso, se não for de uma forma radical. Meu irmão, tem que ser radical. Se não for radical, não acontece. Se você falar assim, não, vamos devagar. Não, meu irmão, não tem devagar. Nesse aspecto não tem devagar. Porque se você tentar devagar, você já perdeu. E quando você perceber, você já voltou no mesmo lugar que você estava. É natural, querido. Eu estou falando para você porque é uma experiência de vida própria. Eu sei o que eu estou te falando. E isso é o que a maioria das pessoas tem vivido hoje. A dificuldade delas terem um compromisso com o Senhor, um compromisso de verdade com Deus. Elas estão na igreja, elas congregam, elas adoram a Deus, elas participam dos cultos, umas até ajudam em ministério, mas isso não significa que você tenha um compromisso com Deus. Eu posso participar de muitas coisas dentro da igreja e não ter um compromisso com Deus. Eu posso estar fazendo isso simplesmente porque eu quero de alguma forma me aparecer dentro da igreja. Eu quero estar em evidência dentro da igreja. Tem pessoas que trocam de ministério, queridos, porque no outro ministério deram um lugar de destaque para ele. Então ele vai para outro ministério, porque lá ele vai ter uma posição de destaque. Isso significa que ele tem um compromisso com Deus? Não, às vezes é porque lá colocaram ele talvez num púlpito, talvez numa posição onde as pessoas verão ele, e ele gosta de ser visto pelas pessoas. Isso acontece muito, é muito comum. Eu vou mudar porque eu acho que eu nunca vou ter uma oportunidade, acho que o pastor nunca vai me dar uma oportunidade. Meu irmão, o pastor não te dá oportunidade, quem te dá oportunidade é Deus. Ele precisa falar com o seu pastor. Se ele falar com o seu pastor, está tudo certo. O problema é esse. O problema é que tem pastores que, para não perder as ovelhas, eles vão dando oportunidades, com medo da ovelha ir embora. Mas não funciona assim, meu irmão. Na casa de Deus, quem determina é Deus, quem levanta é Deus, e quem faz sentar também é Ele. E nós temos que ter esse entendimento. Mas hoje o que eu vejo é isso. As pessoas estão sendo de alguma forma levadas, conduzidas, e elas não estão percebendo que o inimigo está roubando o que nós temos de mais precioso, que é o nosso tempo. Hoje o dinheiro não tem mais valor, o que tem valor hoje é tempo. Eu estava ontem, eu até comentei com o Vitor ontem, irmãos, a gente, às vezes você tem aquele OneDrive, né, no computador e tal, e aí às vezes ele manda ali uns lembretes ali de memórias, né, de fotos que você salvou ali dentro daquele negócio e tal. E eu recebi ali um lembrete ali, e eu estava vendo uma foto, queridos. Eu estava com a Lívia no colo. A Lívia tinha acabado de nascer, irmãos. Já se passaram 19 anos. 19 anos. E a impressão é que a menina acabou de nascer, e já foram 19 anos. Metade da minha vida já foi embora ali. Então, e mais 20 anos pela frente, daqui a pouco ela está casando, nós nem percebemos, e nós já estamos com os nossos 60, e a vida vai passando. E isso, meu irmão, é precioso, porque não volta mais, não tem como voltar mais. E nós estamos perdendo coisas muito preciosas que Deus tem para nós. Diante disso, e nessa noite eu quero chamar a sua atenção para isso, falando um pouquinho com você sobre esse compromisso com Deus. E antes de nós entrarmos na palavra, o que é compromisso? O que significa essa palavra compromisso? Eu coloquei alguns significados aqui para essa palavra compromisso, que eu entendo que é onde eu quero mexer com você nessa noite. Existem muitos outros significados para ela, mas esses são os que eu destaquei aqui e eu quero compartilhar com você. Compromisso é uma obrigação assumida.
uma obrigação que eu assumi. Compromisso também é comprometimento. Compromisso também é aliança. Quem tem compromisso tem aliança. Compromisso também é dever, aliança. Aliança. Quem tem compromisso tem aliança. Compromisso também é dever. Compromisso também é missão. Compromisso também é objetivo. Compromisso também é atitudes. Compromisso também são obras. Compromisso também exige renúncia. E compromisso é um pacto feito por duas partes para se atingir um objetivo. Talvez esse seja o significado que eu mais valorize nessa noite. Compromisso é um pacto feito entre duas partes para se atingir um objetivo. Queridos, um exemplo disso é um homem e uma mulher. Quando eles se casam, eles fazem um compromisso. O casamento, ele é um compromisso. Eles assumem um compromisso. Eles chamam algumas pessoas, existem testemunhas ali que estão testemunhando que eles estão fazendo um compromisso, um voto um com o outro, um pacto um com o outro, né? Uma aliança um com o outro. E a partir dali, um deverá viver em função do outro. Isso chama-se casamento. Um vive em função do outro. Um vive trabalhando em função do outro, respeitando ao outro, sendo leal ao outro. Não existe um casamento que dê certo se uma das partes não fizer nada. Por exemplo, se eu me casei com a Rose e eu ficar só, há dias atrás nós estávamos sentados aqui, alguns casais, né? No jantar de casais falando sobre isso. Se eu me casei com a Rose e eu decidi casar com a Rose e ter uma vida de solteiro, adivinha o que vai acontecer com o meu casamento? Acabou. Não precisa nem de meses, acabou. Se eu casei com ela e decidi viver a minha vida de boa, eu não quero nem saber, ela é minha funcionária, ela trabalha para mim, ela vai fazer o que eu quero, acabou meu casamento. Então nós trabalhamos um em prol do outro, nós temos um pacto, nós fizemos uma aliança, eu e ela, e essa aliança é o compromisso que nós assumimos, e que exige de mim todos os dias, que eu cumpra com a minha parte nesse compromisso, amém? Então quando nós falamos de Deus, nós precisamos entender que esse compromisso com Deus, ele também exige de mim algumas coisas, assim como exige do meu casamento com a Rose. Quando eu me casei com ela, algumas coisas eu me comprometi com ela. Então se eu não cumprir com isso, isso dá o direito dela, de repente, romper com esse compromisso. Se eu falhar com a minha parte, dá o direito a ela de romper com esse compromisso. Aliás, existem algumas coisas que a Bíblia, a própria palavra de Deus, ela nos respalda nisso. Então isso é muito sério. Então veja, para se ter um compromisso com Deus, é necessário eu cumprir as condições que são estabelecidas por Deus. Então diga assim: para se ter um compromisso com Deus, é necessário eu cumprir aquilo que foi estabelecido por Deus. E o que foi estabelecido por Deus? Olha que interessante. Vamos lá para Levíticos 26, capítulo 26, versículo 1 até o 3. Glória a Deus. Ele diz assim, ó: não façam ídolos. O que é não fazer ídolos, queridos? É não colocar nada no lugar de Deus. Isso é um ídolo. Tudo que é ídolo é aquilo que ocupa o lugar de Deus na minha vida. Então o celular pode ser meu ídolo, meu carro pode ser meu ídolo, meu marido pode ser meu ídolo, minha esposa pode ser meu ídolo, meu filho pode ser meu ídolo, meu tio pode ser meu ídolo, meu emprego pode ser meu ídolo, meu dinheiro pode ser meu ídolo. Tudo pode ser meu ídolo. Tudo aquilo que ocupar o lugar de Deus na minha vida. E ele começa dizendo: não façam ídolos.
Você tem ídolos hoje? Porque aquilo que ocupar o lugar de Deus na sua vida já é um ídolo, e vai ter que cair, meu irmão. Não façam ídolos, nem imagens, nem colunas sagradas para vocês, e não coloquem nenhuma pedra esculpida em sua terra para curvar-se diante dela. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Guardem os meus sábados e reverenciem o meu santuário. Eu sou o Senhor. Se vocês seguirem os meus decretos e obedecerem aos meus mandamentos e os colocarem em prática. Veja, até aqui. Aqui Deus estabelece algumas condições para que eu e você tenhamos um compromisso com Ele. Você quer ter um compromisso com Deus? Está aqui, ó. A lista que Deus estabeleceu para mim e para você, para termos um compromisso com Ele, está aqui. Ele está dizendo para mim que eu e você precisamos separar um dia para Ele. Você separa um dia para Deus? Um dia que você vai estar na casa do Senhor, por exemplo, o sábado, coincidentemente aqui, né? É um dia que nós cultuamos a Deus aqui na igreja. Esse dia é um dia que você separa para o Senhor. É um dia que você consagra Ele ao Senhor. É um dia que você procura estar mais sensível a Deus, para que você venha à noite na casa de Deus e possa cultuar a Deus e ouvir a Deus, ouvir a palavra de Deus aqui. Ou você passa o seu dia assistindo futebol, trabalhando, fazendo um monte de coisa, brigando com a sua mulher, brigando com o seu marido, e aí você chega de tarde, troca de roupa e vem para a igreja e quer receber o céu aqui na terra. Não, meu irmão, não vai acontecer, querido. Mas pastor, eu tenho uma vida corrida. Isso aí eu já sei, você não precisa me falar, eu já sei. Mas pastor, eu preciso. Eu sei, querido, eu sei que você precisa. Eu também preciso. Eu moro no mesmo lugar que você, eu vivo a mesma vida que você, eu tenho o mesmo tempo que você. Eu sei de tudo isso. Mas não adianta, meu irmão. Ou nós tomamos uma posição, ou nós estamos fora do compromisso com o Senhor. Mas como é que eu vou fazer, pastor, se eu só tenho esse dia? Pois é, querido. Boa pergunta. Boa pergunta. O que é que eu vou fazer? Uma coisa eu te garanto. A Bíblia diz que se eu deixar meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, meu tio, minha tia, Ele não me dá tudo em dobro aqui na terra? Ele também diz que se eu deixar para trás boi, casa, carro, cavalo, dinheiro e o que for, Ele não me dá tudo mais em dobro aqui nessa terra? Agora, eu preciso crer, eu preciso confiar, e eu preciso tomar uma decisão. E aí é onde eu vejo que nós entramos num lugar muito difícil para nós. Porque, e aí? Nós precisamos entender, nós temos ou não temos um compromisso com Deus? Dizer que tem um compromisso com Deus, tem muita gente que diz. Agora, ter um compromisso com Deus são poucos, que abrem mão de tudo para estar na presença de Deus, que abrem mão de tudo, que tiram um dia para estar na presença de Deus, que fazem daquele dia um dia diferente. Então, irmãos, que não colocam ídolos, que não colocam imagens, e aqui nós podemos olhar e falar assim, pedras esculpidas aonde se dobram. Querido, talvez aqui hoje eu traria para os dias de hoje, e essas pedras esculpidas que eu e você nos dobramos são muitas coisas. São coisas que eu tenho dentro da minha própria casa, muitas vezes uma televisão, muitas vezes um celular, muitas vezes uma rede social. São coisas que eu me dobro diante dela, e eu adoro aquilo, e eu passo horas adorando aquilo. E a minha pergunta é, e daí? E daí, meu irmão? Se eu quero ter um compromisso com Deus, eu preciso entrar dentro dessas condições impostas. Se eu quero continuar casado com a minha esposa, eu preciso seguir aquilo que eu fiz o voto com ela, aquilo que eu e ela estabelecemos como princípio para o nosso casamento, ou qualquer casamento aqui, porque não é diferente do meu e da Rose. Se eu quiser me manter empregado na empresa que eu trabalho, ou eu sigo as leis daquele lugar, ou o que acontece comigo, irmãos? Passa no RH,
que você está na rua. Não, eu vou fazer do meu jeito aqui dentro. Não, você pode fazer, você fica à vontade. Quer fazer do seu jeito, faz do seu jeito. Só que, meu querido, você está sendo convidado a se retirar. Pronto, pode ir embora. Aqui existem regras. E eu tenho um compromisso com a empresa, eu assinei um contrato. E aí a hora que eu assinei aquele contrato, que tem um monte de cláusula pequenininha que ninguém lê, e daí depois surge lá, esses dias atrás tem uma pessoa falando para mim, falando disso comigo. Pastor, mas eu não entendo, pastor, porque eu acho que tinha que ter hora extra, eu acho que não tinha que ter hora extra. Eu falei, você está perguntando para mim? Eu falei, não, sabe o que você tem que fazer? Você assinou um contrato de trabalho, está lá escrito no contrato. Eu não sei, eu não li o contrato, foi eu que assinei. Agora, se você for lá na sua casa, e se porventura você tiver o contrato ainda, porque a maioria de nós nem temos, eu falei, se você pegar o contrato e dar uma lida, você vai ver quanto que, se é hora extra, se é banco de hora, quanto que é, quanto que não é. Então, queridos, nós precisamos entender. Você tem um compromisso com Deus? Hoje, Deus realmente, Ele não ocupa, ou melhor, Deus hoje realmente Ele ocupa o primeiro lugar na sua vida? Deus realmente hoje, Ele não está sendo trocado por nada na sua vida? Deus hoje é aquele que está à frente de tudo na sua vida? Olha o que eu vou dizer para você aqui agora, querido. E olha a profundidade do que eu vou dizer aqui para você aqui agora. Se eu troco Deus por uma outra coisa, ou por um outro alguém, é como se isso soasse como um adultério diante de Deus. É a mesma coisa que um adultério, porque a Bíblia diz que Ele é o noivo e nós somos a... E se nós trocamos o noivo, nós estamos cometendo o quê, queridos? É duro dizer isso, mas a verdade é essa, nós estamos sendo infiéis com o próprio Deus. Então nessa noite eu quero chamar a sua atenção para isso. Volte e olhe o que a palavra de Deus está dizendo. Reveja as escrituras, veja o que esse texto está dizendo, e olhe para a sua vida, coloque lá diante de Deus e diga, eu tenho de fato um compromisso com Deus, então deixa eu listar aqui, e ver realmente se eu tenho esse compromisso com Deus, se eu estou cumprindo com a parte desse compromisso. Por que essa palavra, eu vejo que é uma palavra que Deus traz em momentos como esse? Porque lá no acampamento, todo mundo tem ou não tem um compromisso com Deus? Nossa, no domingo de tarde, então, se você perguntar, a partir de amanhã, minha vida vai ser Jesus, e eu vou, glória a Deus, chega na quarta-feira, você já pergunta, e aí, como é que está o Jesus? Então, ele ficou lá no domingo, lá, e ainda ele não conseguiu entrar no carro, eu estou dirigindo aqui, uma hora ele chega, infelizmente é assim que funciona, amém? Agora, queridos, e é isso que eu quero alimentar dentro do seu coração nessa noite. Quando eu cumpro com as condições que Deus, ou com as regras que Deus impõe, olha o que acontece na minha e na sua vida. Quando eu obedeço as ordens, as regras impostas por Deus, olha o que acontece na minha vida. Vamos um pouquinho mais para frente nesse mesmo Levíticos, só que agora lá no versículo 4 até o versículo 10. Olha o que ele diz: eu lhes mandarei chuva na estação certa, e a terra dará a sua colheita, e as árvores do campo darão seu fruto. A debulha prosseguirá até a colheita das uvas, e a colheita das uvas prosseguirá até a época da plantação, e vocês comerão até ficarem satisfeitos, e viverão em segurança na terra de vocês. Eu estabelecerei paz na terra, e vocês se deleitarão, e ninguém os amedrontará. Farei desaparecer da terra os animais selvagens, e a espada não passará pela terra de vocês. Vocês perseguirão os seus inimigos, e esses cairão a espada diante de vocês. 5 de vocês perseguirão 100, 100 de vocês perseguirão 10.000,
e os seus inimigos cairão a espada diante de vocês. Eu me voltarei para vocês e os farei prolíferos, e os multiplicarei e guardarei a minha aliança com vocês. Vocês ainda estarão comendo da colheita armazenada no ano anterior, quando terão que se livrar dela para dar espaço para uma nova colheita. Você tem noção do que é isso? É como se Deus estivesse falando assim: você tem tanto dinheiro no banco que você vai ter que dar um jeito de dar para alguém isso aí, porque tem que arrumar espaço para eu colocar mais dentro do seu cofre. Você vai ter que arrumar para espalhando, para sair espalhando na rua aí, ó, porque eu preciso de espaço para colocar mais. Isso é o que Deus tem para pessoas que têm compromisso com Ele. Você tem noção disso, meu irmão? Meu irmão, quando eu leio uma palavra como essa, o meu coração se enche de alegria. Porque aqui, aonde foi que você viu eu dizendo aqui? E você tem que fazer, e você tem... Aonde está escrito aqui, meu irmão? Que eu e você temos que fazer alguma coisa? Diga: quando eu tenho uma aliança com Deus, eu não preciso fazer nada. Você não precisa fazer nada, meu irmão. Você só descansa e espera que o Senhor faz tudo. Quando eu tenho um compromisso com Deus e eu cumpro com esse compromisso, Deus me abençoa de uma forma sobrenatural, e eu não preciso fazer nada. Agora, por que é que eu e você estamos correndo que nem louco? Por que é que eu e você estamos andando igual doidos, correndo, e parece que nunca dá, e nunca chega em algum lugar? Porque eu e você não entendemos ainda. Olha o que Salmo 127 diz, 1 e 2. Se o Senhor, Ele não for o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor quem vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono para aqueles a quem ama. Meu irmão, é em vão o nosso trabalho, é em vão a nossa correria, é em vão o nosso suor, é em vão, você anda, cansa, morre e não acontece. Por quê? Porque se você não tiver um compromisso com Deus, não muda. Aí você olha o outro e fala: meu Deus, eu tenho 3 empregos, cara, e eu não consigo pagar minhas contas. Aí você olha o outro, o cara tem um emprego e um salário pequeno, e ele paga todas as contas e ainda consegue dar uma volta com a família no final de semana. Não é possível um negócio desse. É possível. É muito possível. Desde que eu e você entendamos isso que eu quis dizer para você agora. Hoje o Senhor, Ele está em primeiro lugar na sua vida? Ou você continua trocando Deus por coisas, por lugares? Hoje você ainda continua adorando a outras coisas ao invés de adorar somente a Deus? Hoje você se curva somente diante de Deus, ou ainda você está se curvando diante de inúmeras coisas? É isso que você precisa responder, meu irmão. Porque se você entendeu o que eu quis te dizer nessa noite, o segredo, ele está aqui, querido. O segredo para uma vida de sucesso está aqui. A bênção corre atrás do cara, corre atrás da pessoa. Você não precisa ficar correndo atrás dela. Quantas e quantas pessoas eu aconselhei já? 2 empregos, 3 empregos. O Júnior de Votorantim era um desses. O Júnior trabalhava o dia inteiro e à noite ele era motoboy. Um risco absurdo do cara sofrer um acidente. Chuva, sol, e o Júnior com a motinho dele para cima e para baixo. Tanto aqui em Tupéva quanto em Votorantim. Aí, e eu pegando no pé dele: Júnior, tá errado isso aí, Júnior. Não, cara, se eu não fizer isso eu não pago minhas contas. Não, cara. Enquanto você não tiver uma aliança com Deus, enquanto você não for um dizimista na casa do Senhor, enquanto você não fizer a sua parte, Deus não tem como te abençoar. Aí o Júnior começou a fazer uma aliança com Deus. O Júnior começou a ter um propósito com Deus. Aí o Júnior largou o primeiro emprego dele. O Júnior largou o motoboy da vida dele. E aí o Júnior começou a viver com um salário só. E nos primeiros meses, conhecendo o Júnior como eu conhecia e conheço muito bem, o olhar dele para mim era assim: nós vamos morrer de fome. Calma,
Não vai morrer de fome não, vai dar tudo certo e vai passar. Pergunta para ele se ele quer montar numa moto hoje e sair fazer entrega de lanche, que nem ele fazia, de pizza. Pergunta para ele se ele quer sair num sabadão de noite, montar na motinha dele igual um doido, fazer entrega de pizza. Mas nem se você pagar mais caro para ele, ele vai. Então ele entendeu. Sabe, irmãos, nós precisamos parar e compreender essas coisas. Nós precisamos desfrutar do melhor que Deus tem para nós, porque Ele tem, querido. Ele tem, Ele está dizendo aqui na palavra dEle, não sou eu que estou dizendo. E se eu e você queremos desfrutar desse tipo de coisa, meu irmão, algumas mudanças vão ter que acontecer na minha e na sua vida. Algumas escolhas eu e você vamos ter que fazer. Não tem jeito. Não adianta só ficarmos com discursos, vão ter que ser atitudes mesmo, que vão demonstrar se Ele é ou não é mesmo o primeiro na sua vida, e se você tem ou não tem um compromisso com Ele. Amém? O maior desejo do coração de Deus é ter um compromisso conosco. O maior desejo no coração de Deus é ter um compromisso conosco. Olha que interessante, ainda lá em Levíticos, no 26, no versículo 11 agora, até o 13, ele diz assim, estabelecerei a minha habitação entre vocês. Olha que lindo isso, irmãos. Olha, irmãos, eu leio essas palavras, isso mexe com o meu coração, querido. O próprio Deus está dizendo aqui, eu estabelecerei a minha habitação, eu vou morar entre vocês, e eu não os rejeitarei. Eu andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito, para que não mais fossem escravos deles. Eu quebrei as traves do jugo que os prendia, e os fiz andar de cabeça erguida. Olha o que Deus está dizendo. Deus quer habitar no meio da minha vida, no meio da minha casa. Deus quer influenciar as minhas decisões, irmãos. Deus quer influenciar, Deus quer participar. Deus quer que você pergunte para Ele o que Ele acha, se você deve fazer ou não isso ou aquilo. E eu sei que isso é loucura para nós, irmãos. Eu sei que isso é difícil de entrar na minha e na sua cabeça. Você está entendendo? Porque imagina você aqui, eu parado aqui agora, e você, todo mundo olhando para mim aqui, e o Espírito Santo falando aqui na minha orelha, e eu, certo, é para falar o quê? Isso, tá, eu entendi, é isso mesmo? Não é loucura, irmão? É ou não é loucura? Nego vai olhar você na rua, vai falar o quê? Meu Deus, isso aí tinha que estar no Juqueri, não andando na Quintupéva. Não, é louco, mas é assim que tem que ser. Ele quer estar entre eu e você, Ele quer habitar no nosso meio, Ele quer participar do seu trabalho, Ele quer dar a opinião dEle no seu trabalho, Ele quer dar a opinião dEle no seu casamento, Ele quer dar a opinião dEle na obra da sua casa, Ele quer dar a opinião dEle em todas as áreas da sua vida, Ele quer dar a opinião dEle na criação dos seus filhos, Ele quer habitar no nosso meio. Deus quer esse compromisso conosco, irmãos. Agora, como é que Deus vai falar comigo se eu não falo com Deus? Como é que Deus vai falar comigo se eu não paro para ouvir Deus? Porque é impossível ouvir a Deus com tantas vozes falando à nossa volta. Irmãos, tem tantas coisas falando comigo e com você, querido. Tem gente no trabalho falando comigo com você, tem chefe falando comigo com você, tem companheiro de trabalho falando comigo com você, tem a esposa falando comigo com você, tem o marido falando comigo com você, tem o vizinho falando comigo com você, tem o cara do trânsito falando comigo com você. A pergunta é, que hora que Deus fala comigo com você? Se eu não parar para ouvir Deus, Ele não vai falar, ou Ele vai falar e eu não vou ouvir. Ele vai dar a opinião dele e eu não vou conseguir ouvir, eu não vou conseguir discernir isso. E eu corro o risco, meu irmão, de cometer um erro absurdo na minha vida. Deus quer habitar dentro da minha casa. Deus, queridos, não tem coisa melhor do que você receber alguém na sua casa e a pessoa entrar pela porta e ela falar assim: Deus mora aqui nesse lugar.
porque esse lugar aqui é impressionante. Não, Deus mora aqui, gente, não é possível. Esse lugar aqui, ele tem Deus, ele tem a presença de Deus está nesse ambiente. Não tem coisa melhor que isso. Agora, quem traz Deus para dentro da nossa casa somos nós, queridos. Apocalipse 3:20 diz que Ele está na porta e Ele bate. Agora, quem abre a porta? É Deus que abre a porta? É Deus que mete o pé? É Deus que empurra a porta? Não, querido, quem abre a porta sou eu. Eu convido Deus para entrar na minha casa ou não. Eu convido Deus para entrar na minha vida ou não. Eu convido Deus para participar da minha vida ou não. Sou eu que convido. Eu que permito Deus entrar. Ele quer entrar. Eu estou dizendo para você nessa noite, Deus ama ter um compromisso comigo e com você. Deus quer ter esse compromisso comigo e com você. Mas para isso, eu e você temos que estabelecer, queridos, alguns critérios. Eu posso amar a Rose, eu posso querer ficar com a Rose o resto da minha vida. Agora eu que faça coisas erradas para ver se eu continuo com ela. Certamente ela vai virar para mim e vai falar para mim: meu querido, chegou a hora do fim. Aqui, nós paramos aqui. Você vai para lá e eu vou para cá. Meu irmão, não tem como. Então eu preciso entender isso. Se eu quero ter essa vida com Deus, se eu quero ter esse compromisso com Deus, se eu quero ter esse Deus vivendo comigo todos os dias, eu preciso colocá-lo no lugar certo. Eu preciso dar a Ele a importância certa. Eu preciso abrir mão de determinadas coisas. Eu preciso jogar fora da minha vida determinadas coisas que estão roubando o meu tempo. Eu não tenho tempo para orar, pastor. Você tem. O problema é que você não tem prioridade. Esse é o problema. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia, pastor. Você tem. O problema é que você não tem prioridade. Esse é o problema de todos nós. Não é seu, não é dessa igreja, é da humanidade, querido. Porque eu tenho certeza que você gasta horas numa rede social. Como que não tem tempo para ler a Bíblia? Você gasta horas na frente de uma televisão. Como que você não tem tempo de orar? Mas pastor, como que eu vou fazer, pastor? Porque eu amo assistir televisão. Eu amo as redes sociais. Eu sei, querido. E uma coisa eu preciso te afirmar: se isso queima no seu coração, você ainda não conhece Deus. Porque o dia que você conhecer o Deus verdadeiro, você nunca o trocará por uma televisão, você nunca o trocará por uma rede social. Você ainda não conhece. Você acha que conhece, mas você não conhece. Porque aqueles que conhecem a Deus e se aproximam dele de verdade, não o trocam por nada nessa terra. Por nada nessa terra. O apóstolo Paulo, quando ele caiu daquele cavalo na estrada de Damasco, e Ananias orou por ele e as escamas caíram dos olhos dele, quando foi que o apóstolo Paulo voltou para trás para viver a velha vida dele? Aquele homem teve um encontro com Deus, meu irmão, que marcou e mudou a vida dele. E dali para frente aquele homem viveu só em função de uma coisa: Jesus Cristo. Jesus Cristo. Por isso ele dizia constantemente: o meu viver é Cristo. Cristo. E ele dizia com tranquilidade: se eu morrer agora, Senhor, meu amigo, é o que eu mais queria. Mas para o bem das pessoas aqui na terra, é melhor que eu fique um pouquinho mais aqui, porque se eu ficar um pouquinho mais aqui, eu vou ganhar mais uns para o Senhor. Mas se eu fosse agora para estar com o Senhor, quem pode dizer isso, querido? Que palavras são essas? O que esse homem viu? Aonde ele esteve? Que tipo de experiência ele teve para dizer o que ele estava dizendo? Agora, como nós vamos ter experiências como essa? Se nós passamos a nossa vida perdido em tantas e tantas coisas. Meu irmão, eu sei que o mundo em que nós vivemos, ele é assim.
Mas até quando eu e você vamos continuar orando? Perdão, Deus, porque hoje eu não orei. 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 Perdão, Deus, porque hoje eu fiz isso. Perdão, Deus, porque hoje eu fiz aquilo. Perdão, Deus, porque hoje. Perdão, Deus, porque hoje. Perdão, Deus, porque hoje. Meu irmão, Deus, Ele está do seu lado, Ele está vendo do seu dia. É tantos perdões e perdões e perdões que chega uma hora, meu irmão, que, sinceramente, querido, nós precisamos tomar uma decisão na nossa vida. E eu também não estou dizendo aqui que você não deva se arrepender, não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou dizendo para você é que tem que haver mudanças na nossa vida. Tem que haver mudanças, querido. Tem que haver mudanças. Mudanças de atitudes radicais. De uma pessoa olhar e falar: meu Deus do céu, como pode ser assim? Como pode acontecer dessa forma na vida dessa pessoa? É porque é radical. Eu me encontrei com Jesus, e esse Jesus que eu me encontrei, eu não quero mais nada que não seja Ele. E se alguém tentar se colocar entre eu e Ele, perdeu. Então Deus, Ele ama e Ele quer ter esse compromisso comigo e com você, amém? Mas eu e você precisamos ter entendimento se nós estamos dispostos a pagar ou cumprir com as regras estabelecidas por Ele. As regras estão aí, é só você ir para casa e fazer uma reflexão, amém? Mas de tudo que eu falei, queridos, até aqui, tudo que eu falei, tudo que eu mencionei até aqui, nós estamos falando desse plano terreno. É nessa vida aqui, ó, nessa terra aqui. Então Deus quer um compromisso comigo e com você, e Ele quer me abençoar, Ele quer te abençoar, Ele quer fazer maravilhas na minha e na sua vida, nesse âmbito terreno aqui. Mas o que eu quero nessa noite é abrir os teus olhos também para uma coisa muito maior do que essa, que é o plano terreno, que chama-se a eternidade no céu com o Senhor, que é a nossa salvação eterna. Queridos, Deus tem algo muito maior para mim e para você, algo muito superior para aqueles que têm um compromisso com Ele, que é a morada eterna com Ele no céu. Ele quer que eu e você tenhamos esse compromisso, para que eu e você tenhamos um lugar garantido no céu, para passarmos a eternidade com Ele ali, amém? E eu quero encerrar nessa noite, dando a você 3 pontinhos aqui, que mostram exatamente esse lado importante, que nós já estamos falando do mundo espiritual, de uma eternidade com o Senhor. Quando eu e você temos um compromisso com Deus, primeiro Deus atinge a minha vida e a sua vida aqui na terra, amém? Então diga: quem tem um compromisso com Deus, Deus afeta a vida dele aqui na terra. Isso, mas afeta para o lado positivo, amém? Agora, olha, que é o que está lá no capítulo, no versículo 4, vamos voltar lá no versículo 4 e 5. Isso. Eu lhes mandarei chuva na estação certa, e a terra dará a sua colheita, e as árvores do campo darão seu fruto. A debulha prosseguirá até a colheita das uvas, e a colheita das uvas prosseguirá até a época da plantação. E vocês comerão até ficarem satisfeitos, e viverão em segurança na terra de vocês. Aqui Deus está tocando na minha, quando eu tenho um compromisso com Deus, Deus está tocando na minha vida aqui na terra. Aqui Deus está tocando na minha vida terrena, plana, nessa vida que eu tenho aqui agora. E Deus quer tocar. Deus quer que eu e você possamos dormir tranquilos, sem medo do que vai acontecer conosco, porque os anjos do Senhor estão acampados ao redor da nossa casa, guardando a nossa casa e a nossa família. Deus quer que eu e você tenhamos tranquilidade, os nossos armários estejam supridos, as nossas contas estejam pagas, e nós tenhamos uma vida tranquila. Deus tem isso, e Ele quer isso para aqueles que têm um compromisso com Ele. Mas Deus também, queridos, Ele toca na minha e na sua salvação. Diga: quem tem um compromisso com Deus, recebe de Deus a salvação.
Olha o que Gênesis capítulo 6, versículo 18 diz: mas com você eu estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Um compromisso com Deus traz a salvação para minha família. Noé era um homem que vivia no meio de uma geração perversa, mas aquele homem tinha um compromisso com Deus, e Deus o salvou, e não salvou só ele, salvou ele e a família dele. Meu irmão, entenda isso. Talvez ali no meio daquela geração de Noé, haviam muitas pessoas que talvez imaginavam que tinham esse compromisso com Deus, essa aliança com Deus. Mas a Bíblia deixa claro que Deus varreu a terra e encontrou um só homem que tinha essa aliança com Ele, que tinha esse compromisso com Ele. E eu e você precisamos olhar para nós, queridos. Nós precisamos olhar para a nossa vida. Nós precisamos sentar, às vezes sozinho, longe de todas as pessoas, e fazermos essa pergunta para nós e para Deus: Senhor, eu tenho um compromisso com o Senhor. Deixa eu olhar para a minha vida aqui, Senhor, diante dos critérios que o Senhor estabeleceu, e deixa eu ver se eu tenho uma aliança com o Senhor. Se hoje, Senhor, o Senhor vier, eu tenho uma aliança com o Senhor, eu tenho um compromisso com o Senhor. Deixa eu olhar aqui os critérios, deixa eu rever os critérios. Deixa eu olhar se eu não estou andando fora da linha aqui. Deixa eu olhar se eu não estou comprometendo alguma coisa aqui. Quando foi a última vez que você avaliou o contrato seu com Deus? Quando foi a última vez que você sentou para fazer uma análise do seu compromisso com Deus? Se você está ou não cumprindo com a sua parte. Uma coisa eu garanto, querido: nesse acordo de duas partes, a parte de Deus pode ficar tranquilo, que a dele eu tenho certeza que ele não tira uma vírgula fora do lugar. Agora, a nossa parte é que é o problema. Você está entendendo, irmão? A Bíblia diz que Deus, quando tirou o povo do Egito, durante o dia, ele ia numa coluna de nuvem, certo? E a coluna de nuvem tinha o propósito de proteger eles do sol e guiá-los. E a Bíblia diz que aqueles que saíam debaixo da nuvem, eles eram abatidos. Então significa que tinha alguns que saíam debaixo da nuvem. A minha pergunta nessa noite é: você está debaixo da nuvem? Você está debaixo da nuvem? Você está andando no caminho certo? Você está cumprindo com as regras do contrato do Senhor, que Ele estabeleceu para mim e para você? E olha, queridos, Ele não nos obriga a isso, nunca nos obrigou. É uma decisão livre, espontânea, que eu e você temos que ter. É uma escolha que eu e você temos que fazer. Amém? E uma última coisa: quando eu tenho um compromisso com Deus, esse compromisso com Deus, ele toca a minha descendência. Diga: quando eu tenho um compromisso com Deus, esse compromisso toca a minha descendência. Isaías 44:3, olha o que diz: pois derramarei água na terra sedenta, e torrentes na terra seca, e derramarei meu espírito sobre sua prole, e a minha bênção sobre os seus descendentes. Aqui cai exatamente aonde o William estava falando ali. Você tem noção disso, querido? O seu neto, o neto do seu neto, ele vai ser abençoado por uma decisão que eu e você tomamos aqui agora, por um compromisso que eu e você fizemos aqui agora. Quantas crianças, quantos jovens, eles não estão sofrendo aí fora no mundo, porque os seus pais fizeram escolhas erradas na vida deles. E quem paga o preço hoje? Eles. Eles não pediram para nascer naquela família, naquele lugar desestruturado, mas infelizmente eles nasceram. Nunca foram educados. Irmãos, tem pessoas que você pega, que é absurdo. Aliás, olha,
Meu irmão, desde o dia que nós viemos para cá, eu nunca saí dessa igreja tão contente quanto eu saí daqui sábado. Desde o dia que nós inauguramos essa igreja, eu nunca saí daqui tão contente como eu saí sábado. Sábado Deus colocou um homem embriagado aqui dentro dessa igreja. Por dentro eu pregava e louvava ao Senhor. Eu falava: Deus do céu, meu Pai, o Senhor está mandando doente, agora chegou a hora, Pai. O Senhor não está mandando mais gente boa aqui não, agora está vindo doente. Oh Senhor, oh glória a Deus, aleluia. É demais, irmão. A hora que ele sentou ali e abaixou a cabecinha dele ali e começou a ficar ouvindo a palavra. E depois no final, sabe o que ele disse para mim? Ele falou assim para mim: sabe, pastor, de uma coisa? Eu não quero casa, eu não quero carro, eu não quero dinheiro, eu não quero nada. Eu só preciso de uma coisa: da salvação da minha alma, pastor. Eu preciso salvar minha alma, pastor. Eu estou indo para o inferno. Eu sei que eu estou indo para o inferno. Me ajuda, pastor. Eu preciso salvar minha alma. Eu não vim na casa do Senhor buscar nada. Eu só quero a salvação da minha alma. Um homem desse, sem família, sem nada, queridos, abandonado por todos, ele não tem culpa daquilo. E é isso que eu quero que você entenda. Nessa noite Deus está dizendo para mim e para você, que Ele quer tocar as nossas próximas gerações todas, através de uma aliança que eu e você estamos fazendo com Ele hoje, através de um compromisso que eu e você temos com Ele hoje. Meu irmão, eu declaro e eu profetizo em nome de Jesus, da minha geração em diante, meus netos, meus bisnetos, todos são pastores. Todos serão pastores, eles pregarão o evangelho. Da minha geração em diante, todos vão pregar a palavra. Eu oro todos os dias, eu declaro e eu determino em nome de Jesus: todos vão pregar o evangelho. Da minha geração adiante, todos. Eles podem ser bons profissionais, e eu oro para que eles sejam. Eles podem ter boas profissões, eles podem ganhar muito dinheiro, mas uma coisa eles vão fazer: pregar o evangelho. Vão ser, queridos, porque eu tomei uma decisão, eu fiz um compromisso com Deus, e eu quero que você entenda que esse seu compromisso com Deus vai afetar toda uma geração para trás, positiva ou negativamente. E aí, o que você quer? Você quer ver os seus netos sofrendo? Você quer ver os netos os seus bisnetos sofrendo, perdidos nesse mundo? Ou você quer vê-los na casa do Senhor, louvando e adorando ao Senhor? Você de porretinho na mão, dando um glória a Deus lá, malemar ficando de pé, e eles lá adorando ao Senhor, pregando o evangelho. E você não quer ver isso, meu irmão? Eu quero ver isso um dia. Nem que for de porretinho na mão, mas eu quero chegar aqui, eu quero ver essa igreja bombando, avançando para todo lado, e vendo essas gerações novas aí, todas pregando a palavra e adorando a Deus. Mas eu preciso entender, querido, que para isso eu tenho que ter um compromisso com o Senhor. Tudo começa através de um compromisso, e um compromisso tem regras, e eu preciso cumpri-las. Aliás, no domingo nós estávamos em Votorantim, 6:30 da tarde, ensaiando louvor. Chega um outro bêbado na igreja, e ele parou na porta da igreja. Todo bêbado na porta da igreja tirou o boné, né, reverência. Eu posso entrar? Claro que pode entrar. Você está na casa de Deus é para, você pode entrar. 6:30, ele entrou e sentou. Tinha meia hora ainda. Ele viu a gente ensaiar o resto do louvor. Começou o culto. Ele assistiu o culto inteiro. Aí chegou uma hora que eu vi que ele estava com frio. E eu vi que ele estava com frio. Eu falei: está com frio? Estou com frio. Eu arranquei a blusa, dei a blusa para ele. Falei: fica aí, está tudo certo. Ele assistiu o culto até o fim, irmãos. Na hora que acabou o culto, que nós soltou, liberou a bênção. Aí que ele recebeu a bênção com a mãozinha aberta lá e coisa e tal, levantou e foi embora para casa. Falei: Senhor, meu Deus, muito obrigado, Pai. O que Deus vai fazer é com Deus, mas, meu irmão, entenda, essas pessoas, elas não têm culpa. De alguma forma elas foram educadas, elas foram tratadas, elas foram maltratadas por uma vida toda. Talvez porque os seus pais não tinham esse entendimento que eu e você estamos tendo hoje. A oportunidade de fazermos escolhas diferentes. Eu estava vendo ali um vídeo, a Lívia gravou um vídeo para passar no sábado, né? Do pessoal
dos bastidores, né, do jantar dos casais. E que gostoso é ela filmando ali a cozinha, ali todos os adolescentes, os jovens, a juventude da igreja junto ali, e dando risada e brincando, né? Cara, servindo a Deus. Eles podiam estar em outro lugar, podiam estar no mundo, podiam estar fazendo um monte de coisa errada, mas estavam aqui, ó, servindo ao Senhor, servindo aos irmãos, entregando parte da vida deles para o Senhor. Podem cometer erros? Certamente, ainda estão crescendo e vão cometer erros, mas uma sementinha já foi plantada ali naquele coração, e é isso que importa, meu irmão. É isso que importa, é isso que eu e você temos que entender. A minha e a sua decisão, quando nós tomamos ela com Deus, é irrevogável perante Deus. Se Ele falou que vai tocar na minha e na sua descendência, descanse, porque Ele vai tocar na minha e na sua descendência. E eles serão, queridos, eles serão, ainda que eles andem por outros caminhos, ainda que eles façam outras escolhas, eles já são. Uma vez que eu estabeleci essa aliança, uma vez que eu firmei esse compromisso com Deus, como eu disse, tudo começa por aí. Nós vamos falar de outras coisas aqui na quarta-feira, mas tudo começa por um compromisso com Deus. Tudo passa por esse crivo, um compromisso com Deus. Pastor, eu tenho um compromisso com Deus? Não sei. Quem vai responder é você quando você pegar o que eu li aqui em Levítico, e aí você vai ver se você tem ou não compromisso com Ele. Analise, examine esse documento como se você estivesse examinando um contrato. A minha parte é essa, é o que Deus me pede. Eu tenho cumprido? Se eu tenho cumprido, eu tenho um compromisso com Ele. Amém? E lembre do que eu disse: Deus quer e Ele ama ter um compromisso comigo, com você. Se tem alguém que está desesperado para ter um compromisso comigo e com você, é Deus. Se tem alguém que está desesperado para entrar na minha e na sua casa e deitar no sofá da sala, é Deus. Desesperado, louco para entrar. É só você abrir a porta e deixar Ele entrar. Amém? Amém. Glória a Deus. Feche os teus olhos. Nós estamos encerrando. Irmãos, palavras como essa, elas vêm chamar a nossa atenção para uma reorganização das nossas vidas. Palavras como essa, elas vêm nos balançar, nos chacoalhar para decisões, para escolhas, para uma direção que talvez eu e você estejamos caminhando, que precisa ser mudada. Eu não sei como está a sua vida hoje. Eu não sei como está a vida de quem está me ouvindo em casa hoje. Mas eu sei que você sabe como ela está. E não adianta, meu irmão, se você não mudar algumas coisas, o melhor de Deus você não vai desfrutar aqui nesta terra. Talvez você esteja aqui nessa noite me ouvindo, cansado, sobrecarregado. Você já não aguenta mais correr. Você já não aguenta mais trabalhar tanto em busca de mais dinheiro. Talvez você não entendeu ainda que Deus acrescenta dinheiro para aquele que Ele ama até quando ele está dormindo. Você precisa entender que a palavra de Deus no Salmo 127 diz que se Deus não for o construtor da casa, em vão você está trabalhando, querido. E talvez você esteja cansado e sobrecarregado, porque você está construindo na força dos teus braços. E nesta noite Deus está chamando você para uma aliança. E Ele está dizendo assim: se você me obedecer e fazer o que eu estou te pedindo, pode ficar tranquilo e pode ficar tranquila, que eu farei todo o resto. E eu te entregarei tudo o que você precisa nas tuas mãos, sem você sequer cansar e se esforçar. Meu irmão, acorde. Acorde. A Bíblia diz,
Vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus está dizendo isso. Talvez você esteja cansado, sobrecarregado, e há um alívio para você, meu irmão. Deus nos deu uma direção nesta noite. A aliança, o compromisso é a chave para nós vivermos uma vida abundante nesta terra. A aliança, o compromisso é a chave para nós obtermos uma salvação eterna. A aliança, o compromisso é a chave para nós mudarmos as gerações vindouras da nossa família, meu irmão. Mas tudo está na minha e na sua mão. A decisão é minha e sua. Ninguém pode fazer isso por você. É você quem tem que tomar essa decisão. E nesta noite eu intercedo em nome de Jesus para que você tenha fé e tome essa decisão. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu coloco nas tuas mãos, Senhor, todos os que estão aqui e todos aqueles que estão me ouvindo. E eu peço a Ti, Deus, que o Senhor possa falar ao coração deles. Espírito Santo de Deus, mexe dentro dos corações. Espírito Santo de Deus, mostra aonde é que nós estamos falhando, aonde é que nós estamos errando, para que nós possamos corrigir, aonde é que o Senhor tem esperado de nós algumas mudanças, para que nós possamos mudar. Espírito Santo, abre os nossos olhos nessa noite, nos revela nesta noite o que é que nós precisamos fazer, e assim nós faremos, em nome de Jesus. Nos ajuda, Espírito Santo, nos ajuda a termos um compromisso com Deus. Nos ajuda, Espírito Santo, a termos coragem de abandonarmos tudo por amor ao Senhor. Revela-te a nós, Senhor, mostra-te a nós, a ponto de nós não querermos outra coisa que não seja a Tua presença. Permita-nos conhecê-lo um pouco mais, se apresente um pouco mais a nós, dê experiências mais profundas a nós, a ponto de nós não querermos mais nada, Senhor, que não seja a presença do Senhor. Oh Pai, ajuda-nos, Senhor. Eu intercedo por todos que estão aqui. Eu intercedo nesta noite para que nós tenhamos coragem, Deus. Coragem para assumirmos um compromisso com o Senhor. Para assumirmos um compromisso com o Senhor. Um compromisso aonde nós levaremos a sério. Um pacto aonde nós levaremos a sério, Deus. Ajuda-nos, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Pai. Porque até aqui, Senhor, eu posso ir, mas daqui em diante é com o Senhor, Pai. E eu entrego eles nas tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus. Amém, meu Deus.